Quadro. Extinto o Sol, um véu de luto envolvia a natureza e a morte universal ia reinar soberana, eterna. De resto, essa erupção foi de tal violência que chegou a repercutir em todo o globo, mesmo para os antípodas. É que, tendo o jacto vulcânico atingido 20.000 metros de altura, a ondulação atmosférica por ele produzida se propagou por toda a superfície do globo, circulando em 35 horas. Mesmo em Paris os barômetros baixaram 4 milímetros. E ainda por mais de um ano, a finíssima poeira esparsa nas altas camadas atmosféricas produziu, esbatida ao sol, as magníficas luminosidades vespertinas que muita gente pôde admirar. Aí estão cataclismos formidáveis, que podem ser considerados fins de mundo parciais. Alguns abalos sísmicos podem comparar-se a essas medonhas erupções vulcânicas, pela amplitude de suas trágicas consequências. Por ocasião do terremoto de Lisboa, em 1 de novembro de 1755, sucumbiram 30.000 pessoas. O abalo estendeu-se por uma área correspondente a 4 vezes a superfície da Europa. Quando Lima foi arrasada, em 28 de outubro de 1724, o mar subiu 27 metros do seu nível e precipitou-se sobre a cidade, empolgando-a tão radicalmente que lhe não ficou uma só casa. Navios foram encontrados em seco, a muitos quilômetros da costa. A 10 de dezembro de 1869 os habitantes da cidade de Unlá, na Ásia Menor, apavorados com os rumores subterrâneos e um abalo mais forte, salvaram-se escalando uma colina próxima. Dali viram, estupefatos, abrirem-se várias brechas no solo movediço, tragando a cidade em poucos minutos. Temos disso testemunhos diretos, que, em circunstâncias menos dramáticas, como por exemplo em Nice, não deixaram por isso de suscitar, antes de tudo, a ideia de fim do mundo. A história da humanidade poderia oferecer-nos grande número de dramas semelhantes, de cataclismos parciais, ameaças de destruição final. A nós cabia demorar um instante nesses grandes fenômenos em correlação com a velha crença do fim do mundo, que atravessou todas as épocas, modificando-se com o progresso da ciência. A fé desapareceu, em parte, o aspecto místico e legendário que impressionava a mente dos antepassados, e de que ainda nos restam curiosas representações nas portas das catedrais, tanto quanto na escultura e na pintura inspiradas na tradição cristã. Esse aspecto teológico do último dia terreno cedeu lugar ao estudo científico da durabilidade do sistema solar a que pertencemos. A concepção geocêntrica e antropocêntrica do universo, que considerava o homem como centro e fim da criação, transformou-se gradualmente e acabou por desaparecer. Agora, sabemos que o nosso humilde planeta não passa de uma ilha no infinito, que a nossa história tem sido, até aqui, feita de simples ilusões e que a dignidade humana reside no seu valor intelectual e moral. Não tem o espírito do homem, por finalidade soberana, o conhecimento exato das coisas e a investigação da verdade. No curso do século XIX, profetas agourentos, mais ou menos sinceros, anunciaram 25 vezes o fim do mundo, mediante cálculos cabalísticos, sem se estribarem em qualquer fundamento sério. Tais predições se hão de renovar por todo o tempo que durar a humanidade. Esta divagação histórica nos desviou, em que pese a sua oportunidade, da nossa narrativa do século XXV. Retomemo-la sem demora, ainda porque chegamos ao ponto exato do seu desdobramento. 7. O choque. Qual bala de canhão desfechada em alvo, com a inexorabilidade das leis do destino, inflexíveis, assim cobriu o cometa a sua órbita irregular, com velocidade crescente, para o ponto que no nosso planeta deveria, por sua vez, atingir na noite de 13 para 14 de julho. Os cálculos definitivos não discrepavam de uma linha. Os dois viajores celestes encontrar-se-iam como dois comboios em disparada louca e cega,
para se espatifarem e fundirem num embate monstruoso, como rivais assomados de ódios insopitáveis. Mas, neste caso, advirta-se que a velocidade deveria ser, simplesmente, 65 vezes maior que a de dois comboios a 100 km/h. À noite de 12 para 13, o cometa havia se desdobrado e coberto quase todo o firmamento, permitindo distinguir, a olho nu, turbilhões ígneos a rolarem em torno de um eixo oblíquo vertical. Dir-se ali estivesse todo um exército de meteoros em desordenada conflagração, na qual a eletricidade e os relâmpagos se empenhavam em fantásticas batalhas. O astro coruscante parecia girar sobre si mesmo e revolver-se interiormente, como se possuísse vida própria e padecesse tormentosas dores. Enormes jactos de fogo bolsavam de vários focos. Evidente que a luz solar agia sobre o turbilhão de vapores, decompondo uns tantos corpos, produzindo combinações explosivas, eletrizando as partes mais próximas, repelindo vapores para além da cabeça enorme, que pairava sobre nós. O astro de si mesmo emitia, porém, fogos bem diferentes do vaporoso reflexo da luz solar, e lançava chamas sempre maiores, qual um monstro que se precipitasse à terra para incendiá-la. O que mais sobressaltava, talvez, nesse espetáculo, é que ninguém podia explicar o que ocorria. Paris e todos os centros de atividade humana calavam-se instintivamente nessa noite, como que imobilizados por uma expectação única, como que procurando apreender algum eco do turbilhão celeste que se avizinhava, sem que ruído algum lhes chegasse do pandemônio cometário. A lua cheia, esverdeada, ostentava-se na rubra fornalha, mas, sem brilho, não projetando mais que sombras. A noite deixara de ser noite, as estrelas sumiram-se para só ficar o céu abrasado de intenso claror. O cometa aproximava-se com a velocidade de 147 mil km/h, e a Terra, por sua vez, avançava à razão de 104 mil km, de oeste para leste, em sentido oblíquo à órbita cometária, que, pela posição de qualquer meridiano, à meia-noite, pairava a nordeste. A combinação das respectivas velocidades aproximava os dois corpos celestes à razão de 173 mil km/h. Quando a observação, de acordo com o cálculo, constatou que os contornos da cabeça do astro estavam apenas à distância da Lua, soube-se que a tragédia começaria dentro de 2 horas. Contrariamente a toda a expectativa, o dia de sexta-feira apresentou-se de maravilhosa beleza, como os precedentes. O sol brilhou num céu escampo de nuvens, mas, refrescada por ligeira brisa, toda a natureza parecia festar, campos floridos, luxuriantes de beleza, regatos murmúrios alegrando vales, aves cantando nas frondes. As cidades, só elas, apresentavam-se combalidas, pois que a humanidade sucumbia consternada. A impassibilidade tranquila da natureza contrastava dolorosamente com a ansiedade angustiosa dos corações humanos. Milhões de europeus haviam deixado Paris, Viena, Berlim, Petersburgo, Roma, etc., para refugiarem-se na Austrália, aonde haviam acorrido até os antípodas. À medida que se aproximava o dia do encontro, a administração dos transportes transatlânticos aéreos triplicava o tráfego e os comboios aeroelétricos pousavam como bandos de pássaros migratórios em São Francisco, Honolulu, Noumea e nas cidades australianas de Melbourne, Sydney, Liberty, Pax. Mas, esses milhões de fugitivos não representavam mais que uma minoria privilegiada, cuja ausência mal se poderia notar, diante da massa que formigava, estarrecida, pelas cidades e vilas. Noites inteiras de vigília já se haviam passado. Ninguém dormia. O terror do desconhecido exaltava todas as mentes, arrebatava-lhes o sono. Nem mesmo havia quem se deitasse para repousar. Como? Dormir o derradeiro sono. Não ter, nunca mais, o encanto do despertar.
Semblantes lívidos, em geral, olhos fundos, cabeleiras desgrenhadas, faces angustiadas da mais terrível angústia que jamais assaltara a mente humana. Eis o que se via. O ar respirável tornava-se de mais a mais quente e seco. Ninguém pensava, desde a véspera, em alimentação qualquer, e o estômago, órgão tão pouco descuidoso de si mesmo, ainda assim, nada reclamava. Entretanto, uma sede ardente foi o primeiro efeito fisiológico da aridez atmosférica e as pessoas mais sóbrias não puderam furtar-se ao imperativo de acalmá-la, fosse como fosse, sem o conseguir. O sofrimento físico iniciava sua tarefa e devia de pronto dominar as angústias morais. A atmosfera tornava-se hora a hora mais irrespirável, mais cruel. As criancinhas choravam, esperneavam, chamavam pelos pais, sem saberem porquê. Em Paris, como em Londres, como em todas as cidades, vilas, aldeias, a população evadia-se de casa para errar estonteada, ao ar livre, qual enxame de formigas quando se lhe desmancha o formigueiro. Todos os negócios da vida normal foram abandonados, todos os projetos estavam implicitamente aniquilados. Ninguém se preocupava com a casa, a família, nem de si mesmo. Depressão moral absoluta, mais forte que o enjoo do mar. Igrejas católicas, templos protestantes, sinagogas judaicas, capelas gregas ortodoxas, mesquitas muçulmanas, pagodes chineses, budistas, santuários espíritas, sociedades teosóficas, ocultistas, psicosóficas, antroposóficas, naves da nova religião anglicana, todos os centros de culto religioso, enfim, que ainda dividiam a humanidade, tinham sido invadidos por seus fiéis adeptos, nessa quarta-feira memorável, e mesmo em Paris a multidão entalada nos pórticos a ninguém permitia franquear as igrejas, em cujo interior se prosternavam os crentes. Cantos, órgãos, hinos, tudo emudecera e o que apenas se poderia ouvir era um abafado sussurrar de preces. Como nos idos tempos de fé ingênua e ardente, de que nos falam historiadores medievais, os confessionários eram quase que tomados de assalto. Nas ruas, nas praças, nas avenidas, o mesmo silêncio, salvo alguns magotes destonteados, que procuravam eludir o perigo com embriaguez. Insensatos berravam a esmo, blasfemavam, esmurravam as paredes. Nenhum pregão, nenhum jornal. Aviões, balões, aeronaves, helicópteros, haviam desaparecido como por encanto. As únicas viaturas em tráfego eram coches funerários levando aos crematórios as primeiras vítimas do cometa. O dia sim passou, sem incidente astronômico. A ansiedade crescia, porém, à proporção que a noite fatal se avizinhava. Nunca, poder-se-ia talvez dizer, se vira um pôr do sol tão belo em céu assim tão puro. Era como se o astro-rei se recolhesse em leito de ouro e púrpura. O disco vermelho mergulhou no horizonte. As estrelas não apareceram, porém, nem com elas a noite. Ao dia solar sucedeu o comentário lunar, intensamente aclarado, a evocar auroras boreais, sensivelmente mais vivas e como emanantes de grande foco incandescente, que não brilhara durante o dia, por encontrar-se abaixo do horizonte, mas poderia, contudo, rivalizar com o próprio Sol. Esse foco luminoso surgiu no Oriente, quase ao mesmo tempo em que a lua cheia, que parecia subir com ele, no céu, qual hóstia sepulcral em altar fúnebre, dominando o luto imenso da natureza. À medida que se elevava, a lua empalidecia, mas o foco cometário aumentava de brilho com a queda do sol, abaixo do horizonte ocidental. E agora, era ele que cabia imperar no mundo, sonebuloso, rubro escarlate, a vomitar flamas surya-verdes, que figuravam enorme nervura de asas. Olhares terrificados viam nele um gigante desmesurado, que tomava posse do céu e da terra. A vanguarda da cabeleira cometária tinha já penetrado no interior da órbita lunar e, de um momento para outro,
iria tocar as fronteiras rarificadas da atmosfera terrestre, a 200 quilômetros de altura, mais ou menos. Foi nesse momento que todos os olhares se esbugalharam, loucos de terror, ao verem explodir em todo o horizonte como vasto incêndio, projetando ao céu pequenas chamas violáceas. Quase instantaneamente após, o cometa diminuiu de brilho, certo porque, a pique de tocar a Terra, entrara na penumbra desta e perdera, assim, uma parte da luz que lhe provinha do Sol. Desfalque aparente, contudo, devido principalmente a um efeito de contraste, vista como, quando olhares menos ofuscados se afeiçoaram àquela nova tonalidade luminosa, ela lhes pareceu tão viva quanto a primeira, embora embaciada, sinistra, sepulcral. Jamais a terra se banhara em semelhante luz, um fundo de tela amarelada, além da qual fuzilassem relâmpagos. A secura do ar tornara-se intolerável, um calor de fornalha soprava de cima, tresandando a enxofre, provavelmente devido ao ozônio supereletrizado, que empestava a atmosfera. Cada qual julgava a chegada a sua hora. Foi quando um grande grito estrugiu no silêncio, cobrindo todas as angústias. O mundo está ardendo. Fogo! Fogo! Clamavam todos, de toda parte. De fato, todo o horizonte parecia agora coroado de chamas azuladas. Era, pois, o que se previra, o óxido de carbono a queimar-se, produzindo anidrido carbônico. Certo, também, o hidrogênio cometário aí estava a combinar-se lentamente. Dir-se uma iluminação fúnebre em torno de um catafalco. Súbito, enquanto a humanidade se quedava imóvel, silenciosa, aterrada, retendo a respiração, cataleptizada, por assim dizer, toda a abóbada celeste pareceu rasgar-se de alto a baixo e, pela falsa aberta, cria-se ver enorme goela vomitar chamas verdes, coruscantes. Tão intenso deslumbramento, acompanhado de horrível estrondo, fez que todos os espectadores, ainda os mais animosos e de mistura velhos, mulheres, crianças, ainda não abrigados, se precipitassem para as cavas e galerias subterrâneas, já então quase repletas. Daí, nessa correria desabalada, um anuvião de mortes por esmagamento, apoplexias, aneurismas, delírios cerebrais fulminantes. Era como se a razão humana se houvera de súbito aniquilado e fosse substituída pelo estupor louco, inconsciente, resignado, mudo. Apenas alguns jovens casais, abraçados, pareciam isolar-se do cataclismo, destacarem-se do terror universal para viverem, por e para si mesmos, tão somente entregues à exaltação do seu idílio. Sobre os terraços ou nos observatórios, os astrônomos haviam, contudo, permanecido apostos e alguns deles fotografavam as constantes transformações do céu. Foram eles assim, por pouco tempo embora, as únicas testemunhas do encontro cometário, salvo um que usou outro temperamento corajoso, a espiar através de vidraças o último cataclismo. Os cálculos indicavam que o globo terrestre devia penetrar no âmago do cometa, tal como uma bala em massa nebulosa, e que, a partir do primeiro contacto com as zonas atmosféricas extremas, de um e outro, levaria 4,5 horas para atravessar a referida massa, como se torna fácil verificar, visto que, sendo o cometa mais ou menos 65 vezes maior que a Terra, em diâmetro, devia ser atravessado não ao centro, mas a 1/4 de distância, com a velocidade de 173.000 km por hora. Havia 40 minutos, mais ou menos, que se dera o primeiro contacto e já o calor e a terrível exalação de enxofre chegavam a tal ponto, que, dentro em breve, toda a vida haveria de cessar irremissivelmente, em seu curso. Os próprios astrônomos se retraíram no interior dos observatórios, fechando-os hermeticamente e descendo aos subterrâneos. Em Paris, só a jovem calculista, já do nosso conhecimento, ficou por mais alguns segundos no terraço,
circunstância que lhe permitiu presenciar a erupção de formidável bólido, aparentemente 15 ou 20 vezes maior que a Lua, a precipitar-se para o sul com a velocidade do relâmpago. Não havia, porém, quem pudesse fazer mais observações quaisquer. Ninguém mais respirava. Ao calor e à secura, acrescia agora o envenenamento da atmosfera pela mistura do óxido de carbono, que começava a produzir-se. Os ouvidos tilintavam numa espécie de sonoridade interior, os corações aceleravam o ritmo com violência e o cheiro de enxofre era cada vez mais forte. Nesse comenos, despejou-se do céu uma chuva de fogo, de estrelas cadentes, de bólidos que, em sua maior parte, não chegariam ao solo, mas deflagravam como bombadas, e cujos fragmentos perfuravam os telhados e ateavam incêndios a granel. O céu era também, todo ele, comburente e, ao fogo do céu, correspondia o da terra, qual se um exército de relâmpagos houvera, num instante, incendiado o mundo. Ribombos de trovão sucediam-se ininterruptos, provindos em parte da explosão dos bólidos e, por outro lado, de imensa procela, de molde a presumir que todo o calor atmosférico se transformara em eletricidade. Um rumor contínuo, como de tambores ao longe, castigava os ouvidos, entremeados de choques horrendos e de sinistros silvos, como de serpentes. Depois, os clamores selvagens, o esfervilhar de caldeiras em ebulição, estouros violentos, gemidos do vento, uís e ais desesperados, tremores de terra, como se a terra estivesse a fundir-se. Nesse lance, a tempestade tornou-se tão espantosa, tão estranha, tão feroz, tão raiventa, que a humanidade ficou como que cataleptizada, muda, aniquilada e, finalmente, apassivada qual folha fenecida à mercê dos ventos. Desta feita, era evidente, tudo ia acabar. E cada qual se resignou com a perspectiva de sepultamento sob os escombros do universal incêndio, sem cogitar, um minuto, de qualquer meio de salvação. Num supremo esforço abraçavam-se quantos se não haviam separado, no intuito consolador de morrerem juntos. Entretanto, o grosso do exército celeste havia passado e uma espécie de rarefação, de vacuidade, se produzira na atmosfera, quiçá devido às explosões meteóricas, visto que, de chofre, todas as vidraças estalaram e projetaram-se para fora, abrindo-se de si mesmas todas as portas e janelas. Terrível furacão desencadeou-se, então, abreviando o incêndio e reanimando os homens, que, instantaneamente, voltaram a si do pesadelo horrível. Depois, foi toda uma chuva diluvial. Leiam o século XXV. O esmagamento do Papa e de todos os bispos. A queda do cometa em Roma. Peçam o jornal. Meia hora depois da tormenta, já todo mundo começava a sair das cavas, sentindo-se reviver. Era como o despertar insensível de um sonho e, a despeito dos incêndios que ainda subsistiam, sem embargo da chuva diluviana, já os pregões atuavam nas ruas de Paris e de todas as grandes cidades mal acordadas. Por toda parte o mesmo anúncio, a mesma vozearia e, antes de procurar extinguir os braseiros, toda a gente comprava por 1 cêntimo o grande jornal de 16 páginas fartamente ilustrado. Leiam o esmagamento do Papa e dos cardeais. O Sacro Colégio massacrado pelo cometa. Impossível nomear outro Papa. Peçam o jornal. Os vendedores aumentavam, o pregão recrudescia e cada qual queria saber o que havia de verdade a tal respeito. Eis, em suma, o que ocorrera. O judeu americano com o qual já travamos relações, páginas atrás, o mesmo que, na terça-feira anterior, conseguira ganhar alguns milhões com a reabertura das bolsas de Paris e Chicago, não desesperava de prosseguir negociando, e assim como outrora os mosteiros aceitavam os testamentos escritos com vistas ao fim do mundo, assim o nosso infatigável bolsista julgara oportuno manter-se ao seu telefone,
há tempo instalado em profunda galeria hermeticamente fechada. Dono de linhas especiais entre Paris e os maiores centros mundiais, não interromper as suas comunicações com eles. O núcleo do cometa encerrava, comprimidos em massa de gás incandescente, certo número de concreções uranolíticas, algumas de diâmetros quilométricos. Uma destas massas atingira a Terra, próximo de Roma, e logo os fonogramas do correspondente anunciavam o seguinte: todos os membros do concílio estavam reunidos sob a cúpula do Vaticano, para festejar solene e pomposamente a decretação do dogma da divindade pontifícia. A cerimônia da adoração fora marcada para a hora sagrada da meia-noite. Profusamente iluminado o primeiro e mais grandioso dos templos da cristandade, mediante invocações piedosas e por entre nuvens de incenso e cânticos harmoniosos, o Papa, assentado no seu trono de ouro, tinha a seus pés, prosternado, o fiel rebanho que ali representava a cristandade das 5 partes do mundo. E foi justo quando ele se erguia para a bênção suprema, que, do alto, se abateu um bloco de ferro maciço, descomunal, ou seja equivalente à meia área da cidade eterna, tudo esmagando e mergulhando num abismo de profundidade incalculável. Verdadeira queda infernal, dir-se-ia. Toda a Itália estremeceu ao choque do monstro aéreo, ao mesmo passo que o rumor de formidável trovão se propagava até Marsella. O bólido tinha sido visto de todas as cidades italianas, através de intensa chuva de estrelas, com abrasamento geral da atmosfera. A terra se iluminara como que de um novo sol rubro, coruscante, e um estrondo formidoloso, algo como infernal, sucedera a queda, como se de fato a abóbada celeste se houvesse rasgado de alto a baixo. Esse o bólido que a calculista do Observatório de Paris lobrigara no momento em que, apesar do seu zelo, não pudera manter-se no ambiente asfixiante do cataclismo. O nosso homem de negócios recebia despachos, expedia ordens telefônicas, redigia notícias sensacionais para o seu jornal, impresso de contínuo em Paris e nas principais cidades do mundo. Toda novidade, por ele ditada, circulava 15 minutos após, no frontispício do século 25, em New York, Melbourne, etc. Meia hora depois da primeira edição, apregoava-se a segunda, dizendo: leiam o incêndio de Paris e de quase todas as cidades da Europa. A morte definitiva da Igreja Católica. O Papa castigado pelo seu orgulho. Roma reduzida a cinzas. Leiam o século XXV, segunda edição. E nessa segunda edição já se podia ler uma dissertação assaz erudita, de abalizado publicista, sobre as consequências da extinção do Sacro Colégio. Nesse artigo, assertava ele que, de acordo com o estatuído nos concílios de Latrão, 1179, de Leão, 1274, de Viena, 1312, bem como nas ordenações de Gregório X e Gregório XIII, os soberanos pontífices só podem ser eleitos pelo conclave dos cardeais. Esses concílios e ordenações não haviam previsto a hipótese de um aniquilamento total e simultâneo dos cardeais. Nos próprios termos da jurisdição eclesiástica, nenhum papa poderia, conseguintemente, ser nomeado. Eis como e porque a igreja ficava sem chefe. São Pedro já não teria sucessor. Era o fim do catolicismo, nos moldes em que se constituíra e mantivera por tantos séculos. Peçam o século XXV, quarta edição e vejam, aparição, na Itália, de um novo vulcão. Revolução em Nápoles. Leiam, leiam. Essa quarta edição seguira-se a segunda, sem referir-se à terceira. Anunciava que um bólido, cujo peso se calculava em 100.000 toneladas ou mais, havia se abatido com a velocidade já anteriormente assinalada, sobre a enxofreira de Pozzuoli, atravessando a crosta frágil e sonora da região. Lá se afundara profundamente e originara um novo vulcão, cujas chamas iluminavam agora os campos flegreanos.
A revolução, de fundo supersticioso e capitaneada por monges fanáticos, que em tudo viam avisos do céu, começava a depredar o Palácio Reale. Sexta edição. Sensacional. Leiam: aparição de uma nova ilha no Mediterrâneo. A Inglaterra conquista. Um fragmento do cometa havia se fixado no Mediterrâneo, a oeste de Roma, formando uma ilha irregular de 1.500 metros de comprimento por 700 de largura e 50 de altura. O mar começara a ferver e inundar as praias de vagalhões enormes. Todavia, lá estava precisamente um inglês, que não teve outro cuidado senão tomar um barco, escalar o rochedo e lhe espetar no cimo o pavilhão britânico. Em todos os lugares da terra o jornal do nosso homem teve, nessa noite de 14 para 15 de julho, uma tiragem de milhões de exemplares, ditados do seu gabinete, como quem soubera monopolizar todos os trágicos acontecimentos. Por toda parte aquelas notícias eram avidamente devoradas, antes mesmo de coordenarem esforços para a extinção dos incêndios. É verdade que a chuva, de começo, prestaram um auxílio inesperado, mas os estragos materiais eram enormes, posto que todos os edifícios fossem de superestrutura metálica. As companhias de seguro alegavam causa superior imprevisível, esquivando-se a qualquer indenização. Por outro lado, os seguros sobre asfixia tinham realizado em 8 dias lucros colossais. O milagre de Roma. Assombroso. Leiam a 10ª edição do século XXV. Peçam o jornal. Qual o milagre? Oh! Simplíssimo, dizia o século XXV que o seu correspondente deixara se iludir por uma falsa informação e que o bólido caíra distante de Roma e nada havia destruído na cidade eterna. São Pedro e o Vaticano tinham sido miraculosamente poupados. Entretanto, o jornal se vendera por centenas de milhões, em todo o mundo. Excelente negócio. A crise passou. Pouco a pouco a humanidade se refez para o encanto do viver. A noite ficou aclarada por estranho luar cometário, alimentado pela queda de meteoros e com incêndios por toda parte. Quando rompeu o dia, às 13h30 mais ou menos, havia mais de 3 horas que o cometa cruzara com a Terra e a sua cabeça passara ao sudoeste, continuando, contudo, a envolvê-la na sua cauda. O choque verificara-se na noite de 13 para 14, às 12 horas, 10 minutos de Paris, isto é, às 12 horas 58 minutos de Roma, conforme a exata previsão do presidente da Sociedade Astronômica da França, que o leitor não terá, de certo, esquecido. Enquanto a maior porção do hemisfério voltado para o cometa, na hora do encontro, tinha experimentado a secura do ar, o calor sufocante, a emanação sulfurosa e o estupor letárgico, resultantes da resistência atmosférica oposta à marcha do astro, da eletrização supersaturada do ozônio e da mistura do protóxido de azoto com as camadas aéreas superiores, o outro hemisfério ficara mais ou menos indene, exceto pelas perturbações atmosféricas inevitáveis e oriundas da ruptura de equilíbrio. Os barômetros haviam marcado curvas fantásticas, configurando píncaros e abismos. Felizmente, o cometa não fizera mais que deslizar pela superfície e o choque longe estava de ter sido frontal. Sem dúvida, a própria atração do globo terrestre agira vigorosamente na queda dos bólidos sobre a Itália e o Mediterrâneo. Em todo caso, a órbita do cometa foi inteiramente transformada por essa perturbação, enquanto que a Terra e a Lua continuaram em seu curso tranquilo ao redor do Sol, como se nada houvera ocorrido. De parabólica, a órbita cometária fez elíptica, com o seu afélio próximo ao ponto da eclíptica em que fora capturado pela atração do nosso globo. Quando mais tarde fizeram a estatística das vítimas do cometa, viu-se que orçavam por 4/10 da população europeia. Só em Paris, que abrangia uma parte dos antigos departamentos do Sena e do Seine-Oise, contando 9 milhões de habitantes, houve, nesse inesquecível mês de julho, 230 mil mortes.
Vê-se que a mortalidade triplicara uma semana antes do sinistro e quintuplicara no dia 9. A progressão diminuíra em consequência das sessões do Instituto, que tiveram a virtude de acalmar os espíritos mais impressionáveis. Chegou-se a verificar até um movimento retrocessivo no dia 10. Infelizmente, com a aproximação do astro, o pânico recrudesceu e, a partir do dia 11, o obituário sextuplicava a média normal. A maior parte das pessoas fracas havia sucumbido. Na quinta-feira 12, aproximando-se a data fatal e devido a privações de todo o gênero, como a ausência de alimentação e de sono, distúrbios, quais a falta de transpiração cutânea, febre orgânica, superexcitação cardíaca, congestões cerebrais, a mortalidade atingira, só em Paris, a cifra desproporcional de 10.000. Quanto ao ataque geral, na noite de 13 para 14, que ceifou mais de 100.000 vidas, caracterizou-se principalmente pelo ressecamento da laringe, congestões pulmonares, astenia dos órgãos respiratórios, embaraços da circulação do sangue, etc. O tão temido óxido de carbono não fizera uma só vítima, porque, em chegando à atmosfera, a transformação do movimento em calor o levara à combustão e impedira, dada a sua fraca densidade, de misturar-se imormente às camadas inferiores. Uma parte das pessoas mortalmente atingidas sucumbiu no dia seguinte e alguns houve cuja agonia permaneceu por vários dias. Não foi senão passados 15 dias que a média se restabeleceu. Durante o mês fatídico, nasceram em Paris 17.500 crianças, mas quase todas sucumbiram vitimadas pelo pavor materno. Chegavam ao mundo já envenenadas, com os seus corpinhos azulados. A estatística assinalava normalmente a média de 15 óbitos por 1.000 habitantes, graças aos progressos da ciência médica, o que corresponde a 35.000 por ano, ou 369 por dia. Se, pois, descontarmos do cômputo precedente 11.439 óbitos do coeficiente comum, temos a cifra de 218.000 vítimas, mais ou menos, causadas pelo cataclismo. O medo, só ele, teria originado 150.000 mortes por síncope, ruptura de aneurismas, congestões cerebrais. E, contudo, o cataclismo não culminara no fim do mundo. Os claros não tardaram a ser preenchidos por uma espécie de recrudescimento de vitalidade, tal como se dava outrora em relação às guerras. A pauta de nascimentos, de conjunto tomada em todo o globo, poderia estimar-se em um nascimento por segundo, no curso do primeiro ano após o pânico. Mais ardente que nunca, a Vênus física provou que o mundo não estava prestes a findar. A Terra continuou seu giro à luz fecunda do Sol, a humanidade prosseguiu graduando-se para mais altos destinos. E o cometa servira de pretexto, quase único, para todas as possíveis discussões e conjecturas, a respeito do grande problema capital do fim do mundo. Segunda parte, dentro de 10 milhões de anos. 1. As etapas futuras. O acontecimento que vimos de relatar, com as discussões que ele originou, ocorrera no século 25 da era cristã. A humanidade terrena não sucumbira ao embate cometário, que se tornou, entretanto, o maior fenômeno de toda a sua história. Acontecimento memorabilíssimo, na verdade, e jamais esquecido, sem embargo das inúmeras transformações por que passou, posteriormente, a raça humana. A Terra prosseguiu girando, o Sol continuou brilhando, as crianças envelheceram e desapareceram, sucedidas no fluxo perpétuo das gerações. Os séculos, os períodos seculares, transcorreram. O progresso, suprema lei, conquistar o mundo, apesar de todos os entraves e obstáculos que os homens costumam oferecer-lhe. A humanidade engrandecerá-se lentamente em ciência e bem-estar, através de 1000 flutuações transitórias, para chegar ao apogeu e percorrer as veredas terrestres a ela assinadas. Mas,
Que série enorme de transformações físicas e mentais! A população da Europa elevara-se, a partir do ano 1900 ao ano 3000, de 375 a 700 milhões de habitantes. A Ásia passara de 875 milhões a 1 bilhão, a África de 75 a 200 milhões, as Américas de 120 a 1.500 milhões e a Austrália de 5 a 60 milhões, perfazendo assim, para o globo, um acréscimo de 1 bilhão e 900 milhões de almas. E a progressão continuara, com alternativas. Também as línguas se haviam transformado. Os progressos incessantes da ciência e da indústria haviam originado grande número de vocábulos novos, ordinariamente estruturados na velha etimologia grega. Ao mesmo tempo, a língua inglesa se espalhara em todas as regiões do globo. Do 25º ao 30º século, o idioma falado na Europa derivava de um misto de inglês, francês e vocábulos etimologicamente gregos, aos quais se juntaram algumas expressões colhidas no alemão e no italiano. Nenhum ensaio de língua universal, artificialmente criada, lograra êxito. Antes do século 25, já a guerra fora banida da lógica humana e ninguém concebia que uma raça presumida inteligente e racional houvesse podido sujeitar-se de bom grado e por tanto tempo a um jugo tão brutal quanto estúpido, que a relegava a nível inferior aos animais. Alguns episódios históricos, que a pintura popularizara, demonstravam em todo o seu horror a velha barbárie. Aqui, era Ramsés III, no Egito, vendo entornar-se à frente do seu carro cestos e cestos de mãos decepadas aos inimigos vencidos, a fim de operar mais facilmente a sua contagem, às centenas e aos milhares. Ali, era Teglatipauazá nas planuras da Caldeia, mandando esfolar vivos e expondo ao sol os prisioneiros, ou Assurbanipal, na Síria, arrancando a língua aos babilônios e empalando os susianos. Mais além, diante dos muros de Cartago, era Aníbal crucificar os reféns. Depois, César decepando a machado o pulso dos gauleses revoltados. Outros quadros mostravam Nero assistindo ao suplício dos cristãos acusados do incêndio de Roma e transformados em tochas ardentes. Em compensação, por outro lado, Felipe II da Espanha e sua corte assistindo à queima dos heréticos, em nome de Jesus. E mais, Gengis Khan balizando o roteiro de suas vitórias com pirâmides de cabeças degoladas, e Átila incendiando as cidades depois de saqueadas. Condenados da Inquisição a expirarem em torturas inconcebíveis, e os chineses enterrando os condenados até o pescoço, a cabeça untada de mel, em pastas moscas, ou, então, num suplício mais rápido, serrando-os ao meio entre duas pranchas. E Joana d'Arc expirando na fogueira, Maria Stuart com a cabeça no cepo, e Lavoisier, Bailly, Chenier, no cadafalso, as dragonadas de Cévenes, os exércitos de Luís XIV devastando o Palatinado, os soldados de Napoleão tombados nas estepes geladas da Rússia, e cidades bombardeadas, batalhas navais, amálgamas de tropas ceifadas a metralha, combates aéreos despejando do céu torrentes de fogo, e pencas de cadáveres, e destroços de máquinas. Por toda parte o domínio brutal do mais forte, na mais espantosa selvageria. A série das guerras internacionais, civis, políticas, sociais, fora passada em revista e ninguém quis crer que as aberrações dessa loucura homicida tivessem realmente avassalado por tanto tempo a mísera raça humana, chegada, finalmente, à idade da razão. Os últimos soberanos haviam em vão proclamado, com ênfase retumbante, que a guerra era uma instituição de ordem providencial, divina, por isso que resultava naturalmente da luta pela vida, constituir o mais nobre dos exercícios, sendo o patriotismo a mais nobre das virtudes. De nada valia fossem proclamados campos de honra os campos de batalha, com os generais vitoriosos esculpidos em bronze nas praças públicas. O senso humano acabara por notar que nenhuma espécie animal,
salvo algumas qualidades de formigas, dera mostras de estupidez tão grande e, portanto, que a guerra tinha sido o estado primitivo da humanidade, obrigada a disputar a vida aos animais. Concluíra, então, que já há muito esse instinto rudimentar se voltara contra o próprio homem, que a luta pela vida não consistia em aniquilar-se a si mesmo e sim em conquistar a natureza, que todos os recursos da humanidade estavam sendo lançados ao abismo voraz dos exércitos permanentes, em pura perda, e que só um serviço militar codificado valia por agravo tal à liberdade, a ponto de restabelecer a escravidão a pretexto de dignidade. As nações, governadas por soberanos belicosos e sacerdotais, haviam se revoltado, acabando por encarcerá-los e embalsamá-los depois de mortos, como espécimes dignos da curiosidade dos pósteros. Assim, foram eles transportados à Aix-la-Chapelle e lá depositados, como satélites de outra época, em torno do túmulo de Carlos Magno. Os Estados europeus, constituídos em repúblicas confederadas, reconheceram que o militarismo representava nos períodos de paz um parasitismo devorador, e mais, a impotência e a esterilidade, e nos tempos de guerra o roubo e homicídio legalizados, o direito brutal do mais forte, regime ininteligente mantido por uma obediência passiva aos diplomatas especuladores da ignorância e fraqueza humanas. Outrora, nos tempos primitivos, combatiam-se as cidades entre si, para proveito e glória de seus chefes, e essa guerra ainda vigorava no século XIX na África Central, onde se deparavam rapazes e raparigas compenetrados do seu papel de escravos, a ponto de marcharem voluntariamente para as regiões onde deveriam ser comidos ritualística e pomposamente. Algo diminuída a primitiva barbaria, entraram as províncias a se coligarem e se combaterem, Atenas contra Esparta, Roma contra Cartago, Paris contra Dijon, Londres contra Edimburgo. A história registrara os combates do Duque de Borgogne contra o rei de França, dos normandos contra os parisienses, dos ingleses contra os escoceses, dos venezianos contra os genoveses, dos saxões contra os bávaros, etc. Depois, formaram-se nações mais vastas, suprimiram-se bandeiras e diversas províncias, mas continuaram nações e povos a ensinar aos filhos o ódio aos vizinhos, arregimentando-os e preparando-os para se exterminarem. Guerras intermináveis e quase incessantes haviam deflagrado entre a França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Rússia, Turquia, etc. Os engenhos destruidores acompanharam os progressos da química, da mecânica, da aeronáutica e da maior parte das ciências. Havia mesmo teóricos, sobretudo entre os estadistas, que afirmavam ser a guerra necessária ao progresso, esquecidos de que a maior parte dos inventores, em quaisquer ramos da ciência, como da indústria, foram as criaturas mais antibélicas deste mundo. A estatística demonstrara que a guerra aniquilava 40 milhões de homens cada século, 1.100 por dia, ou fossem 1.200 milhões em 3.000 anos. Não havia como iludir a ruína das nações, pois só no século XIX elas gastaram em armamentos a bela cifra de 700 bilhões. Também se objetava, às vezes, que uma sangria era útil para corrigir o acréscimo da população, sem levar em conta que a Terra poderia alimentar um número 10 vezes maior de habitantes, que os ceifados pelas guerras. Essas rivalidades patrióticas, habilmente entretidas pelos políticos, que, por assim dizer, delas viviam, impediram a Europa, por longo tempo, de imitar a América na supressão dos exércitos que lhe exauriam todas as forças, arrebatando-lhe anualmente milhões sobre milhões de recursos penosamente arrancados ao povo laborioso, para constituir-se em Estados Unidos da Europa e poder, enfim, viver na abundância do trabalho útil. O Gládio de Marte continuou a dizimar os melhores cidadãos. Mas, como os homens não se decidiam a renunciar aos preconceitos e vaidades nacionais,
Coube à alma feminina a glória de salvar a humanidade. Sob a inspiração e direção de uma mulher superior, a maioria das mães coligou-se em toda a Europa para educar os filhos, e sobretudo as filhas, no horror do barbarismo militar. As conversas familiares, os serões noturnos, os discursos e leituras punham de manifesto a estupidez dos homens, a frivolidade dos pretextos que lançaram as nações umas contra as outras, a falácia da diplomacia, tudo envidando para exaltar o patriotismo e desvairar os espíritos, a inutilidade das guerras, o equilíbrio europeu sempre oscilante, jamais fixado, a ruína dos povos, os campos juncados de mortos e feridos, rasgados à metralha, mortos e feridos que, horas antes, viviam gloriosos e utilmente os dons da natureza. E as viúvas, os órfãos, a miséria, a fome, a morte, ainda. E sempre. Uma só geração, assim esclarecida, houver bastado para livrar a infância desses remanescentes de animalidade carnívora, incutindo-lhe horror e desprezo por tudo que lembrasse a velha barbaria. As mulheres tornaram-se eleitoras e, como tais, elegíveis. Elas obtiveram, antes de tudo, que a condição de elegibilidade aos cargos administrativos importaria no compromisso de combater os orçamentos militares, e foi na Alemanha que a evolução se operou mais facilmente, graças ao internacional socialismo. Nada obstante o compromisso, uma vez eleitos, mais de metade dos deputados a ele faltaram, alegando razões de Estado. Confessavam haver alienado a independência pessoal e não poderem desobedecer a palavra de ordem dos seus líderes. Na verdade, os governos recusavam desarmar e os orçamentos de guerra continuavam sancionados. Imaginaram, depois, que, diferenciando-se os militares em cada país, sobretudo pelos costumes, seria talvez possível suprimir os exércitos com a supressão desses costumes. A proposição era, contudo, assaz simplista para que pudesse lograr êxito. Foi então que as donzelas juraram, entre si, não esposar militares nem militaristas. Renunciavam, de sorte, ao casamento, e mantiveram-se fiéis ao juramento. Os primeiros tempos dessa liga foram assaz dificultosos, mesmo para o belo sexo. Não fosse o temor da reprovação universal e mais de um coração ter-se rendido. É que, aos rapazes não lhes faltavam qualidades pessoais, e os uniformes não haviam perdido o fascínio da elegância. Diga-se, a bem da verdade, que sempre houve algumas defecções, mas, como os casais assim constituídos foram, desde logo, mal vistos e apontados como paras da sociedade, o exemplo não frutificou. A opinião pública se consolidara a tal respeito e já não havia como contrariar a corrente. Por toda parte, viam-se nos logradouros públicos inscrições e apelos à paz universal. Os belicosos são ladrões e assassinos, eis um conceito dos mais lidos, notadamente em Berlim. Durante 5 anos, mais ou menos, não se efetuaram um só casamento. Na França, na Alemanha, na Itália e mesmo na Inglaterra, todo cidadão era soldado. Ali, como nos demais países, o imposto de sangue fora votado ainda no século XX. Eles achavam-se prontos para se confederarem, mas recalcitravam e divergiam por questões de bandeira. As mulheres agiam com firmeza, sentiam consigo a chave do problema e que a sua decisão libertaria da escravidão o gênero humano. As objurgatórias apaixonadas de alguns homens, respondiam unânimes, não. Não mais queremos imbecis. Outras acrescentavam, recusamo-nos a criar filhos para o matadouro. Se a teimosia continuasse, permaneceriam irredutíveis no juramento ou emigrariam para a América, onde o militarismo havia desaparecido, já de alguns séculos. No departamento da administração estatal, outrora parlamento, os cidadãos mais eloquentes reclamavam sem tréguas o desarmamento. Enfim, ao cabo de 5 anos, em face da muralha de oposição feminina,
dia a dia mais espessa e irredutível, as deputações internacionais, no impulso de eloquente unanimidade, reforçavam de bela retórica os argumentos e apelos femininos, e, dentro de uma semana, o desarmamento estava decretado para todas as nações. A República Alemã havia triunfado de todos os prejuízos e preconceitos, de que se fizera a primeira e maior vítima. Estava-se então na primavera. O golpe não provocara nenhuma revolução. Inúmeros casamentos se realizaram. A Rússia e a Inglaterra haviam ficado fora do acordo, visto que o sufrágio feminino não era unânime nesses países. Mas, como no ano seguinte todos os povos europeus se constituíram em repúblicas, confederando-se num Estado único, a convite do governo dos Estados Unidos da Europa, as duas grandes nações decretaram, a seu turno, o desarmamento gradual, por décadas. Havia muito que as Índias se tinham emancipado da Inglaterra e se constituído em repúblicas. Quanto à Rússia, mantinha sempre o governo monárquico. Os ministérios da guerra foram suprimidos em toda parte, como verdadeiras aberrações sociais, estigma infamante. Mediava-se, então, o 24º século e daí por diante a ideia mesquinha de pátria foi substituída pelo consenso geral de humanidade. A selvageria internacional sucedera uma federação inteligente. Das instituições militares apenas restava a música, única fantasia agradável associada ao marcialismo, e que todos procuravam conservar. As milícias especiais foram também conservadas, no só intuito de entreter esse espírito marcial de camaradagem tão alegre, brilhante e salutar. Com o correr dos tempos, nunca se chegou a compreender que tal música fosse inventada para levar tropas ao matadouro. Livre da servidão militar, a Europa houvera também de forrar-se imediatamente a praga do funcionalismo burocrático, que, por outro lado, ameaçava as nações de esgotamento, dada a sua pletora. Para isso, contudo, foi preciso uma revolução radical. Os parasitas do orçamento tiveram de ser eliminados sem restrições, e desde então a Europa elevou-se rapidamente num surto maravilhoso de progresso social, científico, industrial e artístico. Todos respiravam livremente, vivia sem fim. Para pagar 700 bilhões por século, aos cidadãos afastados de todo o trabalho produtivo e para subvencionar os encargos do funcionalismo, os governos se tinham visto na contingência de elevar os impostos a cifras astronômicas. O imposto progressivo, criado no século XX, mal chegara para cobrir o déficit, embora arrecadado por bilhões. De 31 de dezembro de 1950 a 31 de dezembro de 1960, a França entrara na posse de todas as linhas férreas e, apesar dos reembolsos, enriquecera subitamente com um capital de 20 bilhões. Mas esse acréscimo de capital já havia sido de antemão descontado do orçamento e os orçamentos, e os impostos, em vez de baixarem, subirão ainda mais nos séculos 20 e 21. Afinal, acabaram tudo tributando, o ar respirável, a água das fontes e as fluviais, a luz artificial e a natural, o pão, o vinho, todos os artigos de consumo, habitações, ruas, cidades, campos, animais de toda a espécie, inclusive aves de gaiola, instrumentos e maquinismos quaisquer, os empregos, os celibatários, os casados, as amas, os móveis, tudo, enfim, que representasse utilidade ou valor. Nesse ritmo, cresceram os impostos, até o dia em que o seu montante igualou a exata produção do trabalho, exceto o indispensável pão cotidiano. Nesse dia, todo o trabalho paralisou. A vida figurava-se impossível. Daí, a grande revolução internacional anarquista, a que aludimos no começo deste livro, e as que se lhe seguiram. Todos os estados incidiram sucessivamente em bancarrota. Mas, essas revoluções não tinham logrado livrar a Europa, definitivamente, da antiga barbaria.
Os prejuízos patrióticos já começavam a endividar o mundo, e foi ainda a Liga Feminina que a humanidade deveu a sua libertação. Viu-se, então, uma coisa incrível, inadmissível, sem precedentes na história: diminuição dos impostos. Aliviado de 9 décimos, o orçamento